Como vocês vão? Tudo bem? Estamos aqui gravando mais uma videoaula. Hoje nós estamos falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e falaremos sobre os ofícios de Cristo e a obra de Cristo. A aula de hoje é referente ao dia 27/4/2020. Quando falamos do ofício de Cristo, temos de entender Jesus Cristo como mediador perfeito. Dentro dos aspectos do Antigo Testamento, o mediador perfeito, ele deveria reunir os seguintes atributos: de rei, profeta e sacerdote. No Novo Testamento é declarado que Jesus Cristo, ele é o mediador, único mediador. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Ele é o único mediador porque ele vai reunir esses três aspectos na sua pessoa. Ele vai ser rei, ele vai ser profeta e ele vai ser sacerdote de uma nova aliança, trazendo toda a característica daquilo que o nosso Senhor ele terá para mostrar a cada um de nós que ele é um Messias prometido. Como profeta, Jesus Cristo, ele pregou a salvação. Ele anunciou que já era vindo do Antigo Testamento a realização da promessa de um Messias, que era exatamente o ponto aonde iria trazer a certeza salvífica para a vida das pessoas que necessitavam e precisavam dele. Então, ele se declara a salvação de Deus para o mundo pecador. Esta salvação só seria dada mediante o cumprimento das promessas e profecias do Antigo Testamento, que para nós cristãos, todas acabam se realizando em Jesus Cristo. Vimos que, como profeta, ele anunciou o reino de Deus que era descrito nas Escrituras Sagradas. Esse reino, ele trouxe ao homem a certeza de uma vida eterna para com Deus. Esta vida, ela foi dada mediante o aspecto da eterna salvação. O homem trouxe em si mesmo a certeza que Deus estava com ele através do sangue de Jesus Cristo ou do nome de Jesus Cristo manifesto como rei. Jesus ele declara que o seu reino não é deste mundo. Isso vai demonstrar que o aspecto do reino de Cristo, apesar de manifesto nesse mundo, com sinais, prodígios e maravilhas, não seria deste mundo. Seria um reino escatológico, aonde Jesus demonstraria toda a esperança que o ser humano assim depositava exatamente em Deus. Como profeta, ele predisse o futuro. Em vários momentos, no seu ministério terreno, Jesus Cristo ele vai falar de coisas que iriam acontecer. Dentre uma delas, podemos ver a destruição de Jerusalém. Outra, a grande perseguição que assim foi dada e é dada à sua igreja neste mundo. Tais aspectos vão trazer a certeza que Jesus Cristo ele é o Messias prometido. Dentro dos seus ofícios, ainda podemos destacar o ofício de sacerdote. O ofício de sacerdote em Jesus Cristo, ele é demonstrado simplesmente pelo fato de Jesus ser o intercessor ou o mediador entre o homem e o seu Deus. Quando o homem ele se direciona a Deus, existe dentro desse aspecto uma intervenção direta de Jesus Cristo, que vai mediar a oração e a vida do ser humano, fazendo
com que todas as necessidades possam, então, ser direcionadas a Deus mediante a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia ainda declara no Novo Testamento que Jesus, ele é o sacerdote da nova aliança, ou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote de Salém que recebera os dízimos de Abraão, demonstrando assim a sua superioridade mediante ao sacerdócio levítico. Isso está descrito de maneira mais detalhada no livro dos Hebreus. Como rei, Jesus, ele é o rei prometido do Antigo Testamento, um rei que viria dos céus, segundo o profeta Daniel, para poder reinar sobre as nações da terra. Um rei que iria destruir todos os sistemas corruptos e corruptíveis e iria estabelecer a sua glória nessa nação, trazendo todo o aspecto de um reinado justo e fiel. A Bíblia vai falar em diversos versículos que sobre os ombros de Cristo está todo o principado. Jesus, ele se declara como Senhor dos Senhores. Os seus apóstolos ratificam tal declaração. No livro de Apocalipse, diz que em sua coxa assim estava escrito. Nós temos, então, um profeta, um sacerdote e um rei na figura de Jesus Cristo. Isto demonstra para cada um de nós que temos, um rei eterno, que temos um mediador perfeito mediante aquilo que nos foi prometido pelo nosso Pai. Jesus Cristo, ele é um único mediador entre o céu e a terra. Ele é aquele que nos traz a certeza da convicção de nossa salvação. Haja vista que, em seu aspecto de perfeição, ele pode mediar conosco, com Deus, com todas as suas características. Como rei, sendo soberano em seus decretos para nós, como sacerdote, estabelecendo um pacto de mediação entre os céus e a terra, entre nós e Deus, e como profeta que nos anunciou a salvação divina, que é Ele mesmo. Esta importância é extremamente importante dentro dos ofícios de Cristo, a estabelecer que o próprio Cristo, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Por isto que nós temos estas determinações nas Escrituras Sagradas que acabam sendo uma dogmática evangélica. É demonstrado que Jesus, ele nos traz a certeza por aquilo que ele é. Nós não temos certeza em Cristo pela nossa fé apenas, ou pela característica singular da nossa fé racional. Nós enxergamos em Cristo a eterna salvação que Deus assim distribuiu aos homens, mediante a sua graça e misericórdia. Então, os ofícios de Cristo demonstram isso para cada um de nós. Quando olhamos para esses ofícios, acaba apontando para as obras de Cristo neste mundo. E estas obras são o ápice da sua glorificação. A obra de Cristo, ela vai trazer o aspecto salvífico para o ser humano. Como o ser humano pôde ser salvo mediante a obra do Senhor Jesus. Haja vista
que em Cristo o ser humano encontra esperança. Então, estaremos vendo de uma forma completa, daqui a pouco, a obra de Cristo.